O próximo parâmetro que a gente vai falar é a glicose, tá? A glicose, pessoal, ela sempre vai estar associada a uma doença que a gente conhece popularmente como diabetes, né? Mas o nome científico é diabetes mellitus, certo? Pacientes diabéticos são pacientes que a gente encontra muito no dia a dia do laboratório, certo? Porque eles fazem exames para acompanhar o valor da glicemia, né? Que é a glicose na corrente sanguínea, e para identificar, né? Para diagnosticar, tá? Limiar renal significa o máximo de glicose que os rins conseguem filtrar. Então, os nossos rins, por dia, eles conseguem filtrar entre 160 a 180 miligramas por decilitro de glicose, tá? Se passa disso, aí o rim não filtra. E se ele não filtra, ele coloca para fora. Ele coloca para formar a urina e ser eliminado junto com a urina, tá certo? É lógico que a gente não tem na glicose urinária um padrão ouro para fechar diagnóstico de diabetes, mas é um exame que ajuda a acompanhar esse paciente, né? Principalmente se o paciente for diabético. Então, o valor de referência em relação à glicose pode ser ausente ou presente, e se presente a gente também pode quantificar com as cruzes, tá certo? Antigamente, eu acho que eu até já comentei com vocês, os exames para identificar se o paciente era diabético ou não eram feitos da seguinte forma: o paciente urinava próximo ao formigueiro, e se as formigas saíssem do formigueiro para ficar ali próximo àquela urina, né, significava que existia uma grande quantidade de açúcar na urina do paciente. Dessa forma, ele era diagnosticado como um paciente diabético, tá? Então, isso hoje, lógico, né, é uma condição muito remota, não é mais feito esse tipo de procedimento, porque a gente hoje tem exames específicos e fidedignos que ajudam a identificar o paciente diabético, né, a diagnosticar esse paciente, mas tem alguns locais que é difícil ter, né, laboratório para identificar esse problema, que ainda utilizam desse meio, né? As pessoas mais antigas ainda utilizam desse meio remoto, certo? Só lembrando, pessoal, a diabetes é uma doença crônica que não tem cura, tem controle, e que o exame, né, da glicose, seja ela em jejum, pós-prandial, hemoglobina glicada, são exames muito rotineiros dentro do laboratório, né? São exames que todos os dias acabam saindo bastante, porque infelizmente a gente tem uma população doente em relação à alimentação, né? E a maior parte dos pacientes diabéticos, eles têm um tipo de diabetes que é a diabetes mellitus tipo 2, que é onde o indivíduo de fato vai atrás da doença porque tem uma alimentação desregulada, muitas vezes já tem a questão hereditária na família, né, que é quando tem alguém da família que já tem a doença e a pessoa não se cuida, não pratica atividade física, não se atenta aos níveis de glicose e acaba adquirindo a doença, tá? Cetonas é um outro parâmetro que a gente também avalia através do exame químico, certo? As cetonas são substâncias químicas que ajudam a quebrar gorduras, né? Elas acabam interferindo no metabolismo das gorduras. Eu vou falar uma informação aqui para vocês muito importante, tá? O nosso corpo ele é formado por células, e as células só funcionam se tiverem energia. A principal fonte de energia para o nosso corpo é o ATP, que a gente adquire através da nossa alimentação, tá? E o que é que eu preciso consumir para ter ATP? Carboidrato. Mas é lógico que não é um carboidrato em excesso, né? São carboidratos que devem ser consumidos de maneira moderada para que a célula consiga obter esse ATP, certo? Para que a célula consiga ter essa fonte de energia. Se o indivíduo entra numa dieta e ele zera a quantidade de carboidrato, aí a célula fica meio que sem energia. E aí ela vai atrás de uma segunda fonte energética, que é quando ela começa a quebrar carboidrato, açúcar que fica armazenado lá no fígado, que a gente chama de glicogênio, tá? E aí essa quebra de glicogênio resulta em duas moléculas, uma de glicose e outra de oxigênio. Aí, se o indivíduo permanece por um longo tempo sem se alimentar com carboidrato, né, com aquela dieta zero carboidrato, ele não vai ter mais essa reserva energética que está lá no fígado. E aí ele vai começar a queimar um outro nutriente, que é a gordura, né?
A gordura que a gente tem principalmente no tecido adiposo, que se acumula principalmente na barriga. É por isso que pessoas que entram em um quadro de reeducação alimentar, né, a gente hoje não pode mais fazer dieta. Porque se a gente faz dieta, a gente perde peso por um período e aí depois a gente volta a comer tudo de novo, então engorda novamente. O que a gente tem que fazer é uma reeducação alimentar, né? Então, pessoas que entram nesse quadro de reeducação alimentar, que diminuem a quantidade de carboidrato, mas não zeram, de fato elas vão ter o metabolismo sendo acelerado, né? O metabolismo do corpo trabalhando um pouco mais, porque vai haver a queima de gordura, a queima de tecido adiposo, que está presente principalmente na nossa barriga, né? Que é onde a gente tem um teor maior de tecido adiposo, de adipócito, que é célula de gordura, tá? Isso aí faz parte da nossa pele também, né? Nossa pele, ela é composta por 7 camadas. E a última camada de pele é justamente o tecido adiposo, a gordura. Por isso que as pessoas tendem a emagrecer, né? Porque queima essa gordura. Então, as cetonas, elas atuam justamente quando a fonte de energia que vem do carboidrato está comprometida, ou seja, quando as quantidades de carboidrato no organismo não são suficientes para suprir as necessidades metabólicas do corpo. Aí as cetonas, elas acabam trabalhando nesse sentido, né, de queimar essa gordura para servir como fonte de energia secundária para a célula, tá? Então, a gente consegue detectar também a presença de cetonas na urina nessas condições, né? Aí, ó, a cetonúria, ela acaba indicando uma deficiência de insulina. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. O nosso pâncreas é um órgão que tem 2 funções. Uma função exócrina, que é a de produzir suco pancreático para auxiliar no processo de digestão, e a outra função é a de produzir 2 hormônios, né? As células beta do pâncreas produzem um hormônio chamado de insulina e as células alfa do pâncreas produzem um hormônio chamado de glucagon. As células beta que produzem insulina, né, elas produzem essa insulina com a finalidade de que a insulina consiga captar a glicose que está do lado de fora da célula e colocar para o lado de dentro da célula, porque é dessa forma que a glicose tem função no meu corpo, indo para dentro da minha célula para gerar energia, tá? Cetonúria significa cetonas na urina. Por que a cetona vai sair na urina? Porque isso aí está justamente relacionado à queima de lipídio. Se eu estou queimando lipídio, se eu estou queimando gordura, é porque eu não tenho mais carboidrato para ser queimado, né? Eu não tenho mais carboidrato para servir como fonte de energia. Então, essa relação de insuficiência com a insulina, né, e a cetonúria, que é a presença da acetona na urina, está justamente interligada a esse fato do organismo não ter carboidrato. Se não tem carboidrato dentro da célula, é porque existe algum problema ligado à insulina, tá? Lembrando que a glicose que o paciente tem em excesso, ela não serve como fonte de energia, tá certo? E aí a gente fala que existe essa deficiência de insulina justamente pelo fato de que não tem esse carboidrato, então não tem essa insulina para ajudar a célula a ter sua fonte de energia. E aí vai começar a metabolizar lipídio. Se está metabolizando lipídio, é necessário que eu tenha a substância que ajuda nesse metabolismo, que é justamente a acetona. E aí, se está metabolizando muito lipídio, vai sair muita acetona lá na urina, tá bom? Aí a gente fala que a acetona, né, o valor de referência é ausente ou negativo, né? E aí a gente dá o resultado em cruzes, tá? Aliás, não é ausente ou negativo, pessoal. É ausente ou presente, positivo ou negativo. E o resultado também pode ser dado em cruzes, tá? Sangue. Já vou falar agora sobre sangue. Deixa eu só ver aqui quanto tempo tem de vídeo.